vê o seu corpo deitado, como se estivesse dormindo no amor. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Essa sensação que as pessoas têm, de repente, dormindo, que acham que caíram, tem alguma coisa a ver com essa saída do corpo? Pode ter. Muitas vezes... A gente pensa que sonhou que estou caindo. Não acontece isso, às vezes? Isso acontece muitas vezes naquele estado hipnagógico. A pessoa está dormindo. Então, ela começa a sair do corpo naturalmente. Muitas vezes fica dormindo, a gente fica dormindo acima do corpo. Fica uma leve descoincidência. Alguma coisa, uma coceira brusca, um barulho, um estalido no madeirame da casa, o corpo puxa de volta, te puxa de volta. Aí você, às vezes parece uma queda grande, mas não é. É apenas um retorno rápido e você tem a impressão de que está tendo uma queda grande. Posso fazer uma pergunta também? Não existem casos de pessoas, quer dizer, quase todos nós saímos do corpo ao dormir, né? Só que uns ficam dormindo ao lado, a consciência fica dormindo ao lado, e não existem também pessoas que saem, trabalham, e esquecem. Porque eu já encontrei com pessoas fazendo trabalhos em campos de guerra, de batalha, tudo isso, recente, Oriente Médio, tudo isso, e que depois eu perguntava, você teve algum sonho? E a pessoa absolutamente não lembra de nada, mas estava ativamente. Então a consciência está ativa, mas o ego, depois que ela volta, não faz conexão de memória. Ele não está acostumado a lembrar e muitas vezes ele intimamente não tem uma aceitação muito grande daquilo, ou pelo menos não aceita que aquilo possa acontecer com ele, porque ele não é espiritualizado o suficiente. Então ele mesmo coloca bloqueio. Isso pode acontecer sim. Eu queria fazer uma observação. É que, às vezes, as pessoas, esse entendimento, foi bom a Célia ter falado, esse entendimento explica, muitas vezes, as pessoas terem muitos sonhos e pesadelos. As crianças que choram muito, às vezes, pela madrugada, e que não é fralda molhada, que não estão com fome, muitas vezes elas saíram do corpo, e às vezes vem algo que não era bom para elas e despertam com choro. Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que conversam com outras pessoas e eles se encontraram em sonho. Eu tenho uma pessoa da minha convivência que nós já viajamos em sonho, conversando no dia seguinte, eu lembrava um pouco, a gente lembra nas primeiras horas, depois apaga. Então, curiosamente, conversei sobre isso e tal. Tem algumas coisas que são caracterizadas como pesadelos, e que, na verdade, não são pesadelos, não quer dizer que não exista pesadelo, mas algumas coisas não estão fora. O fato, a verdade mesmo é o seguinte, a gente tem que sempre caracterizar que o corpo é um envoltório, como diz o Renato nas peças dele, e o corpo é nada mais é do que o rótulo, e o conteúdo é o espírito, então tudo funciona com base no espírito. Então, eu acho que quando a gente analisa o espírito, a gente vê uma série de outras coisas, ida e volta no corpo, saída, o espírito agindo, o corpo agindo de forma diferente. Eu acho que daí fica, desculpa, acho que deve ficar então um bom conselho para a pessoa de casa do quanto é importante uma preparação para ir dormir e de quanto é importante uma preparação no momento em que você se levanta. As pessoas têm uma péssima mania de simplesmente corre, tal, joga embaixo do banco, joga na cama como mecanizado. Dormir é uma preparação, né? Você tem que se preparar para isso. E quando você desperta, eu, por exemplo, sempre digo para as pessoas, procure despertar pelo menos 10 minutos antes da hora que você precisa. Você precisa 7, 10 para 7. E aqueles 10 minutos são para você despertar, para você se religar ao corpo material, a esse retorno depois de 8, 10 horas fora. E ao contrário também, se você vai dormir, né, repassar o dia todo e pegar pelo menos 10, 20 minutinhos, 5 minutos que seja, para repassar o dia e a colaborar na desconexão, para desligar um pouco isso aí, para sair com essa tranquilidade e voltar. Nesse livro você conta as suas experiências e experiências de outras pessoas? Eu conto minhas experiências, mas eu falo mais sobre o processo em si. E coloco duas sugestões de técnicas para você sair do corpo. Sair. E essa Dona Isabel que tem aqui no final, ela saiu do corpo? Dona Isabel saiu do corpo, depois ela volta para o corpo. Dona Isabel saiu do corpo por volta de 1954, em São João del Rei, Minas Gerais.
Naquela época... Dona Isabel da Sociedade maravilhosa, médium maravilhosa. Ah, Dona Isabel, de Juiz de Fora. É conhecida. Então, desculpa que você falou, eu conectei, achei que fosse Dona Isabel. Não, é Dona Isabel que está no livro dele. É, Dona Isabel. Então, Dona Isabel da Casa do Caminho. Casa do Caminho, muito naquela época, havia muito pouca literatura sobre isso. Então, você vendo aí, começa o livro com a saída. Eu peguei só o finalzinho, o último parágrafo. Pra ver, depois eu vou ler. Depois ela retorna, mas a primeira coisa que ela pensou é que eu começo o livro com ela saindo. Então eu vou comentar a experiência dela. Na verdade, a Dona Isabel é um pretexto para eu falar sobre a experiência fora do corpo. Então, o primeiro capítulo é assim, Dona Isabel saiu do corpo. Aí vem vários capítulos, mas no final Dona Isabel voltou ao corpo, porque ela pensa que morreu, né? E ela fala, como é que eu vou voltar, como é que eu vou morrer agora, tanto tempo sem a missa, né? Como é que meus filhos estão aí, meu marido vai acordar comigo e tal, aí que ela se toca de que não houve uma morte exatamente. Mas ela é utilizada como um pretexto para a gente abordar a questão da experiência fora do corpo. Ok. Você já teve uma experiência fora do corpo? Real, assim, muito? Muitas. Eu já tive. Muitas. Não, eu tive uma experiência assim, não sei se foi isso, eu estava deitada, experiência que eu inchava, crescia, não sei se é uma saída. Isso é uma das o pessoal chama de balonamento ou balonimã, que é uma dos sintomas de que você está se preparando para sair do corpo. Você começa, o seu eu astral, que começa a se mexer, ele parece que está se expandindo, é uma preparação para sair. Porque existe uma aceleração de vibração no teu eu astral para que ele possa se separar do corpo. Então dá essa sensação de... que é um dos processos da regressão de memória, é essa expansão do perispírito, né? Pois é uma aceleração vibratória da psique, do corpo astral, exatamente. Porque de repente parece que parou tudo, parece que o universo estava assim, em silêncio absoluto, Oleda, não tinha mais tem nada. Um grupo enorme de pessoas que já saíram do corpo e não imaginam. Quando se faz meditação, então você imagina, eu estou aqui deitado 10 minutos, pensando só no mar, pensando numa praia e relaxando. Na realidade, a pessoa pensa que só está relaxando ali e de repente, quando ela vê, ela já saiu e nem percebe que saiu. Às vezes não percebe. Não sabe que saiu. Muita coisa, a pessoa às vezes, ela sai do corpo durante a noite, ela volta ao corpo, às vezes ela até lembra. Peraí, parece que eu saí do corpo, ou então mesmo até um sonho de conhecimento, alguma coisa. Aí ela depois eu vou anotar isso. Aí ela dorme. Vou começar a prestar atenção. Aí acaba. Aí esquece frequentemente. Então a sugestão que eu dou sempre é a seguinte: a pessoa tem um caderninho com uma caneta, ou eu prefiro um gravador, porque minha letra já é péssima. De qualquer maneira, com sono ainda no escuro é complicado. Um gravador mais então um gravadorzinho, você pega e conta aquela história toda. Você vai ficar surpresa que no dia seguinte você dá uma olhada naquele gravador, ouve aquilo, tem coisas que você... Mas isso aconteceu comigo? Muitas vezes. Você vai acabar com medo de você mesmo. Exatamente. Você vai tentar, Leda? Eu? Vai tentar? Não, eu sou imperativa, não há a menor possibilidade. De meditar. Sem chance de eu ficar. Em 10 minutos eu já dormi. Não funcionou nem quando eu era pequena. Quando me botavam de castigo eu dormia. Então acho que eu não vou ser dada a meditar, mas sei lá, não sei Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Não vou dizer que não. Nunca se diz não aconteceu até hoje, mas sabe, sei lá. Uma hora para outra pode acontecer. Vou fazer